A escrava Isaura, capítulo 22. Livre para a felicidade. Depois que Isaura foi levada do Recife, Álvaro caiu no desespero. Doutor Geraldo dizia que era melhor ele esquecer Isaura. Tudo que você fizer, dizia Geraldo, vai ser loucura. Você quase foi preso. Daqui em diante vai ser pior, eu garanto. Álvaro procurou desistir desse amor, mas foi em vão. Depois de um mês de luta consigo mesmo, Álvaro compreendeu que nada podia apagar a lembrança, a imagem da escrava. Ela aparecia nos sonhos do rapaz, ora deslumbrante como na noite do baile, ora pálida, com os pulsos algemados, com os olhos suplicantes, como que a dizer que só ele podia quebrar aqueles ferros. Partiu para o Rio de Janeiro sem saber o que fazer. Ia se informar sobre Leôncio e investigar se existia um jeito de obrigar o senhor de Isaura a libertar a amada. Desembarcou na corte, mas antes de ir para Campos, procurou no comércio algumas informações a respeito de Leôncio. Ah, conheço muito bem, disse logo o primeiro homem de negócios. Esse moço está falido, arruinado. Se o senhor também é credor dele, pode se preparar. Mesmo se ele vender tudo, cada credor, com sorte, vai receber a metade do que tem direito. Álvaro teve uma ideia. E o senhor, por acaso, é também credor desse fazendeiro? Perguntou. Infelizmente, e um dos principais. E de quanto será a fortuna do tal Leôncio? Nada hoje em dia, ele deve o dobro do que valem os bens. Mas essa dívida mesmo é de quanto? Uns 500 contos, a fazenda com escravos e tudo. Não vale 200. Já demos a ele todos os prazos, agora é executar a dívida e diminuir o prejuízo. E o senhor pode me indicar quem são os outros credores? E por que não? E deu a Álvaro os nomes e endereços dos credores. A fortuna de Leôncio vinha diminuindo desde os últimos anos de vida do pai. A má administração diminuiu as colheitas e aumentou as dívidas. Com a morte do comendador, as coisas só pioraram. Leôncio gastava sem cálculos nem previsão. Com os enormes custos da procura por Isaura em todos os cantos do império, em pouco tempo faliu. Quando os credores acordaram, a situação era aquela que Álvaro tinha acabado de conhecer. Álvaro ofereceu aos credores de Leôncio metade do valor dos créditos, em troca dos títulos. Disse não pretender humilhar o infeliz fazendeiro. Álvaro era 10 vezes mais rico do que o adversário, e ia dar de bom grado uma soma igual a toda a fortuna de Leôncio pela liberdade de Isaura, em condições amigáveis. Mesmo tendo nas mãos o arrogante rival, Álvaro continuava generoso. Os credores aceitaram a proposta imediatamente. Preferiram metade do dinheiro na mão do que esperar para receberem escravos e bem que valiam menos da metade da dívida. Dono de toda a fortuna de Leôncio, Álvaro partiu para Campos, a fim de tomar posse dos bens. Com toda a papelada, foi com um escrivão e 2 oficiais de justiça para a casa de Leôncio, para dar pessoalmente a notícia fatal. Maldição! Leôncio arrancava os cabelos em desespero, atordoado e quase louco, ia sair correndo. Espere um pouco, senhor, disse Álvaro, segurando Leôncio pelo braço. O que ia fazer com a escrava? Dar a liberdade, já disse, rosnou Leôncio. E acho que o senhor também me disse que ela ia casar. Desculpe a pergunta, mas ela estava de acordo com isso? Oh, não! Eu estava sendo obrigada, exclamou Isaura decidida. É verdade, senhor Álvaro, disse Miguel.
O senhor Leôncio impôs a condição de ela casar com aquele pobre homem que está ali, disse Miguel apontando para Belchior. Com aquele homem? Exclamou Álvaro, olhando para Belchior. Sim, senhor, continuou Miguel. Senão ia passar o resto da vida num quarto escuro, com o pé preso numa corrente que é como ela estava desde que chegou do Recife. Carrasco! Gritou Álvaro. Oh, que vergonha, meu Deus! Exclamou Malvina, escondendo o rosto. Pobre Isaura, disse Álvaro, comovido, abrindo os braços. Venha cá. Eu prometi livrar você da opressão. Foi uma missão santa. E Deus, enfim, pelas minhas mãos vinga a inocência e a virtude oprimida e esmaga o carrasco. Chega, senhor, gritou Leôncio furioso. Isso não passa de uma infâmia, uma ladroeira. Isaura, continuou Álvaro, com voz firme e grave. Agora eu tenho nas mãos todas as propriedades dele e passo tudo para você. Isaura, hoje você é a senhora e ele é o escravo. Se ele não quiser mendigar, vai ter de apelar para a nossa generosidade. Como o senhor é bom e generoso, exclamou Isaura, aos pés de Álvaro. Mas de joelhos eu te peço o perdão para eles. Levante, Isaura, disse Álvaro, estendendo as mãos. É em meus braços aqui, bem perto do meu coração, que você deve ficar, pois não me importam todos os preconceitos do mundo. Eu me considero o mais feliz dos mortais por poder me oferecer para seu marido. Senhor Álvaro, gritou Leôncio desvairado, você tem tudo que é meu. Está vingando, mas eu juro, nunca vai ter o prazer de me ver implorando. Dizendo isso, entrou às pressas numa saleta ao lado. Leôncio, aonde você vai? Exclamou Malvina, correndo para a porta. Todos ouviram um tiro. Ai! Gritou Malvina e desmaiou. Leôncio tinha estourado a cabeça com um tiro de pistola. Fim.